Bem-vindo ao episódio 53 do Let's Data Podcast, onde trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e carreira. Eu sou Bernardo Lago e aqui comigo hoje está o Leon Solon. Boa noite, Leon. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tô achando sem graça esse negócio de episódio depois de 50, porque você nunca se enrola no 50º, agora 53 já sai direto, né? Sempre tô esperando aquela derrapada ali no início. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente acompanha há muito tempo, tem um currículo absurdo. A gente tem que saber como é que conseguiu entrar esse monte de lugar, assim, só empresa top. Fez o carimbinho ali das grandes empresas que todo mundo quer trabalhar em dados. E acho que vai ser um episódio bem maneiro. Já deixa o caderninho aí de lado que vai ter muitas dicas hoje. Muito bem. Também estou muito animado com esse episódio, a gente já queria chamar ela aqui há um bom tempo. Mas antes de chamar nossos convidados a seguir por um episódio, vamos aos nossos avisos de praxe. Bom, Let's Data Podcast é sempre cheio de bom humor e com convidados top. Você pode escutar a gente no YouTube ou nos players como Spotify e Apple Podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, pedimos para avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, pois ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar produzindo o nosso querido podcast. As referências comentadas no episódio, como livros, pessoas e links, serão disponibilizadas no post no nosso Medium. E quem estiver participando ao vivo pelo YouTube, pode enviar perguntas para o nosso convidado pelo chat que nós tentaremos ler durante o episódio. Esse episódio, excepcionalmente, é gravado e a gente já vai saber por quê, porque nossa convidada está aqui no meu fuso horário, o que para mim não é nada mal. E, por falar em convidada, vamos lá chamar Renata Biagi. Muito obrigado por participar desse episódio com a gente. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, gente. Obrigada, Bernardo, Leon. Hoje a gente vai dormir cedo, né, Bernardo? Hoje vai dormir cedo, finalmente. Boa. Bom, brincadeiras à parte, pessoal. A Renata é natural de São Paulo e fala conosco hoje diretamente de Lisboa, em Portugal. Ela é Senior Data Scientist Consultant. Vamos lá. Senior Data Scientist Consultant, quase que não sai. Já me enrolei aqui, viu, Leão? Não me enrolei no número dos episódios, me enrolei aqui na bio. Vamos lá do início. Ela é Senior Data Scientist Consultant na Grid Solutions e além de ser professora de estatística, já trabalhou como cientista de dados na Nubank, no Mercado Livre, no Hospital Albert Einstein e no eBanks. Ela é graduada em Engenharia Química e tem pós-graduação em Data Mining e mestrado em Data Science para Indústrias Químicas, todos eles pela Unicamp, e atualmente cursa o mestrado em Data Science para Marketing na nova IMS da Universidade Nova de Lisboa. Bom, Renata, vou começar perguntando para você, como foi o seu caminho até se tornar uma cientista de dados? Como você escolheu essa profissão e o que te levou a seguir essa carreira? Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, meu caminho não foi nada tradicional, na real. Apesar de eu vir das exatas, e isso é claro que tem uma certa facilidade, eu vim do mundo que é a engenharia química, que é super arcaico, muito mesmo. Então, é aquela coisa de indústria que eu ainda fui mais para a parte da mineração, que é mais arcaico ainda. O negócio nem tem dado direito, então vocês já imaginam que é sofrível, né? Então, dentro dessa época aí que eu estava na faculdade, eu tentei fazer de tudo mesmo, porque eu não me identificava muito com isso, com engenharia. Eu queria abraçar outras coisas. Eu sabia que eu era boa em exatas e que eu gostava disso, mas o resto eu já não sabia mais de nada. Tanto que eu decidi, aliás, um fato interessante, eu decidi por engenharia química 10 dias antes da FUVEST. Eu fiz, né, que era a primeira, que era o primeiro vestibular. Pra vocês terem ideia de como foi, né? Eu só sabia que era engenharia. Enfim, né? Entrei na faculdade, fiz as matérias. Na parte do ciclo básico, amei. Cálculo, estatística, aquilo que todo mundo odeia, eu gostei muito, muito. Falei, nossa, tô feliz, tô me interessando aqui. Aí chegou na parte de engenharia e aí o negócio degringolou. Eu já falei, nossa, não é isso que eu quero. Tá se dando transferência de massa, de calor, esse tipo de coisa, já não queria. Aí eu comecei a fazer iniciação científica, eu fui morar na China, também é um fato interessante, eu morei 6 meses na China fazendo um estágio lá, em pesquisa e desenvolvimento, laboratório mesmo, de química, tá, numa indústria química. Então, assim, tentei mesmo me apaixonar por aquilo, mas aquela coisinha não veio, sabe? E aí, logo que eu entrei voltei do Brasil, na verdade, eu voltei e fiz um estágio na Votorantim Metais, a antiga Votorantim Metais, e hoje em dia ela é Nexa Resources. Entrei na área, primeiro, de suprimentos, muito por influência da minha mãe, porque minha mãe também era de suprimentos, então eu vi aquilo e falei, vamos ver, né, porque aí eu consigo sair um pouquinho desse mundo.
de chão de fábrica mesmo. E aí lá dentro de suprimentos eles me chamaram para engenharia de inovação, que era a ideia é muito parecida com melhoria contínua. Então eu entrei nessa parte mesmo, só que focado em engenharia, especialmente de energia. Então, fiz esses 2 estágios lá, e quando eu entrei na engenharia de inovação, eu tirei uma certificação de Black Belt, Lean Six Sigma Black Belt. Quem é da engenharia sabe bem o que é isso. E aí, eu comecei a aprender muito mais estatística, só que bem focada mesmo ainda para o mundo, né, industrial. Eu acho engraçado porque a gente vê que estatística, análise de dados, tudo mais, é tudo a mesma coisa, só que tem vários nomes dependendo do setor que você está, né? Então, no fundo, a melhoria contínua, se você vê a parte de cálculo e tudo mais, ela é estatística pura. E aí eu falei, nossa, é isso, ok, estou me encontrando mesmo, eu gosto mesmo dessa parte. Fui fazer um outro estágio depois, uma consultoria também focada em indústria, e aí minha principal questão ali meu principal trabalho era analisar dados industriais, então eu analisava mesmo, pegava, tentava ver correlações, esse tipo de coisa, de dados industriais, mas eu ainda estava com esse pezinho, né, na engenharia, esses dados industriais, apesar de eu estar fazendo a parte da estatística, eu ainda estava com esse pezinho. Tudo isso eu fiz antes de me formar, né. Quando eu estava para me formar, eu falei: "Ok, eu preciso começar a procurar alguma coisa que me leve para algum caminho que eu gosto". E aí eu comecei a estudar vários processos seletivos, comecei a estudar como é que era de fato os processos seletivos, né, não só da engenharia, que era o que eu estava acostumada, mas de outras empresas. Eu estudei o processo seletivo do Nubank, passei aí uns meses estudando, e é engraçado porque eu tenho todas as anotações do processo seletivo que eu estava estudando para o Nubank atrás do meu TCC. Então era o TCC todo focado em engenharia, nada a ver, e o meu futuro ali, todo escritinho, o que eu ia fazer, como é que eu tinha que responder cada coisa, enfim. E aí beleza, entrei no Nubank, fiz o processo seletivo para BA, Business Analyst, entrei lá dentro. Para quem não sabe, o Nubank, ele não tem um analista de dados, né, então o Business Analyst, ele tem muito essa pegada de um analista de dados, também como eles a Nubank é uma empresa muito data-driven, eles têm muito essa pegada também de saber profundamente sobre técnicas de dados. Então eu comecei a usar ali também machine learning, mesmo como business analyst, eu comecei a usar machine learning para fazer algumas predições. No meu squad na época não tinha nenhum cientista de dados, então eu fui me envolvendo cada vez mais para tentar responder as coisas de business. E aí, nesse momento, né, que eu fui conhecendo cada vez mais machine learning, eu fui aprendendo a programar enquanto eu trabalhava, eu não sabia programar antes nem nada disso. Eu tinha tido um C na faculdade, só para vocês terem noção, e eu tinha odiado, inclusive. Então, assim, eu fui aprendendo lá mesmo, comecei com SQL, estatística eu já tinha boa base, mas é óbvio que a gente vai desenvolvendo. Depois, para aquilo que eu ia mais para machine learning, eu nem sabia o que era machine learning na época, tá, gente? Mas eu sabia que eu tinha que fazer uma regressão ali. Então eu fui aprendendo mesmo lendo as coisas, e Python eu fui entrando porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer com SQL nem nada disso. E aí eu falei, ok, agora tá na hora de eu realmente aprender sobre isso que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo muito lendo com coisas da internet, com tudo mais, e eu preciso me focar. E aí eu escolhi a pós-graduação da Unicamp, porque eu já sou da Unicamp, eu já era da Unicamp há muito tempo, então eu gosto muito de ir lá. E essa pós-graduação, ela é bem focada em machine learning mesmo. Então, assim, pessoas que não sabem programar ali desistiram, pessoas que não eram de exatas também tiveram bastante dificuldade, porque já prevê que você sabe álgebra linear, estatística, esse tipo de coisa. E aí ela foca total em machine learning. Fiz essa pós-graduação, foi muito bom para mim, porque era o que eu estava precisando, o resto eu já estava desenvolvendo. E aí, beleza, falei, ok, é isso, quero me assumir mesmo como cientista. E aí foi, né? Aí eu comecei fui para o Ebanks, fui para o Mercado Livre, o Hospital Albert Einstein, e agora estou aqui em Portugal. É bem massa, a carreira bem completa, com bastante cargos na área de dados, né? Uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem é como é que funciona cada cargo, principalmente no Brasil, que muitas empresas não têm um nível de maturidade tão grande em dados, né? As empresas que você trabalhou, quase todas têm
um nível de maturidade bem alto e é onde muita gente almeja trabalhar. Mas aproveitando essa experiência que você teve, Renata, de ter perpassado vários perfis diferentes, na sua opinião, o que você acha que diferencia o analista de dados, do BA e do cientista de dados? Não precisa nem ser, você já falou bastante coisa, né? Falou que você chegava a modelar algumas coisas como BA, que no Nubank não tem analista, mas tem o BA. A diferença entre esses dois e de cientista que você enxerga hoje em dia, tendo passado por todas essas carreiras, você pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Olha, é assim, em palavras muito simples, eu definiria que seria a partir do machine learning. Entre o machine learning, entre o cientista de dados. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o machine learning, a gente tem que olhar muito bem para o que que a gente quer. Então, se a gente for para o setor de predição, ou seja, olhar para o futuro, aí sim, a gente está usando o machine learning para olhar para o futuro, aí eu acho que é mais a pegada do cientista de dados. Por exemplo, vou prever se uma transação vai ser fraudulenta, ou vou prever quantos clientes vão entrar em contato comigo. Você não tem a resposta daquilo naquele momento e você olha com esse olhar de predição. Outra coisa que também é bem comum na ciência, tem se tornado, na verdade, cada vez mais comum na ciência de dados, é a otimização. Então, qual o preço ideal eu devo fornecer? Qual a melhor rota de logística, esse tipo de coisa, isso também tem entrado no guarda-chuva da ciência de dados. Um analista de dados, por outro lado, eu entendo que é muito mais uma resposta para um problema de negócios, e que não necessariamente envolva predição. Então, por exemplo, minhas vendas estão caindo, por quê? Qual campanha de marketing aqui que eu apliquei é a melhor, foi a que performou melhor? Fazer clusters de clientes, então perfis de clientes diferentes, tudo isso eu vejo como um analista de dados. Não significa que o analista de dados não possa usar machine learning para resolver algumas das questões deles. Então, por exemplo, eu como analista de dados, na época, eu usei árvores de decisão, que é uma coisa de machine learning, que a gente vê quando a gente aprende todo o pipeline lá. E eu usei como analista de dados, porque eu precisava ali entender algumas questões, entender importâncias de feature, esse tipo de coisa, e eu tive que fazer como analista. Então, eu não gosto da limitação de, se eu sou analista, eu não aprendo machine learning, mas eu também entendo que o machine learning é quase que um limite, mas sempre existe essa zona cinzenta que faz parte das duas carreiras. Muito Nossa, bacana, adorei a Renata. distinção. Curti. Pois é, então falamos mais agora especificamente como cientista de dados, e claro, se teve algum projeto bacana que você trabalhou nessas grandes empresas, que são grandes empresas no Brasil, da área financeira e o Hospital Albert Einstein, que eu acho que é o maior do Brasil. Você pode falar um pouquinho pra gente quais os projetos bacanas que você trabalhou nessas empresas, alguns projetos que você pode nomear, claro, tem alguns que você não pode, porque são produtos internos e tal, e como é que tem sido o foco na sua carreira? O que te motiva mais? Que tipo de projeto que é o que você gosta de fazer? Dentre os que você trabalhou, mas não são necessariamente os que você trabalhou, mas o tipo de... Que hoje em dia a área de machine learning, que a gente nem fala mais machine learning, a gente chama de IA, agora a moda é IA, né? A gente brinca que no passado, 3 anos atrás, a moda era falar que era machine learning, era chique falar machine learning. Agora ninguém liga mais para machine learning, que só quer saber de IA, né? Mas quais projetos de IA que você se motiva mais a fazer tipo de projeto? Olha, vou pegar sua primeira pergunta, né? Então, os projetos que eu já trabalhei. Eu trabalhei em muita área já durante essas empresas. Então, eu já comecei ali com Customer Experience no Nubank, olhava muito para a parte de performance de clientes, não, desculpa, dos agentes, como que os clientes avaliavam esses agentes, quanto tempo eles gastavam, tentando tudo ali, tipo, melhorar mesmo o contato com o cliente. Então, tudo que envolvia isso. Adorava essa área. Eu estudei muito NLP nessa época para entender chatbot, entender o que os clientes estavam falando, fazer algumas predições de quantos clientes iam entrar em contato, enfim, tem vários pontos aí que eu estudei muito nessa área e eu gosto muito. E já emendo nessa sua segunda pergunta. Tudo que envolve comportamento humano é algo que me interessa muito. E, de alguma forma, o cliente, ele né, consumer behavior, esse tipo de coisa, eu gosto bastante. Mas eu não fiquei só nessa área durante a minha carreira. Então, no Ebanks, no Mercado Livre, eu trabalhei com fraude,
E o que foi legal aqui no Ibanks era um dos primeiros modelos de fraude na época, nem tinha muita coisa, e no Mercado Livre já tinha 300 mil modelos de fraude em produção. Então, foram duas perspectivas muito diferentes do mundo de fraude, e acaba que isso me enriqueceu muito com esse conhecimento, né, mais esse setor financeiro. E no Hospital Albert Einstein, sempre toca muito o meu coração trabalhar lá, ter feito o que eu fiz lá, porque é vida humana. Então, vida humana é sempre uma coisa muito interessante. Por exemplo, lá eu trabalhei com oncologia. Um dos projetos era para a gente prever se uma gestante, ao 9º mês de gestação, né, ela ia ter um bebê muito pequenininho ou não. E a gente previa isso lá pelo 3º mês de gravidez, para ter alguma ação em cima, né, para a médica conseguir agir. Ao a médica agir, né, o fato dela agir, ela conseguia evitar que o bebê nascesse muito pequenininho, e evitava que o bebê viesse a óbito, basicamente, né. Isso é algo muito, muito bacana. Então, eh, ter essa coisa de, tipo, dessa vertente de salvar vidas é algo claro que num mundo muito mais, assim, encantado, né, parece que é um mundo muito mais encantado, mas no dia a dia eu só estava olhando mesmo os dados e tudo mais, mas o fim do projeto me interessou muito, sabe. E eu também trabalhei muito com oncologia nessa época, não exatamente com tratamentos e nada disso, apesar de ser uma possibilidade, mas eu trabalhei com entender o que o prontuário médico estava, do que estava escrito no prontuário médico, então de novo usando o NLP. Gente, lembrem-se, tá, na época não existia ChatGPT. Se tivesse, já estava feita. Mas a gente não tinha, então a gente tinha que se virar ali com o nosso NLPzinho. E aí eu trabalhei o trabalho lá era basicamente pegar o resultado de prontuários médicos, de alguns exames de prontuários médicos, para depois fazer algumas associações, enfim, com medicamentos que ele usava, etc. Isso seria um trabalho gigantesco, não tem como olhar, sei lá, 10.000 prontuários médicos, ler um por um. Até tem, né, mas isso daria muito trabalho. Então aí a gente usou muito a técnica de IA, né, para isso. E hoje em dia eu trabalho no setor de energia, tipo, nada a ver agora, né, mas eu trabalho com energia solar, especificamente, com manutenção preditiva. Eu gosto muito também, porque tem toda essa parte que, né, tem esse encanto, tipo, poxa, eu tô ajudando de alguma forma o planeta a se desenvolver e tudo mais. Nesse meu caso, a gente tentando aumentar a disponibilidade de energia solar, é algo que me encanta, mas se eu fosse escolher eu escolheria comportamento humano. E até por isso que eu tô fazendo o meu mestrado em marketing, porque tem toda essa coisa de psicologia aí que eu gosto. É bem legal, vou ter uma experiência muito, muito diferente. Acho massa trazer você aqui, Renato, porque a gente sempre fala, principalmente para quem está começando, que fala assim, mas eu gosto muito, eu não sei qual área finalística que eu gosto. Eu falei, então a área de dados é perfeito para você, né? Porque você pode trabalhar, né? Igual você trabalhou no Mercado Livre, no Ebanks, no É isso. hospital, né? Então é um monte de coisa diferente que dá para fazer. A gente percebe que tem um monte ainda dá, né? Eu não sei se, sei lá, daqui a uns 20 anos você vai ter um monte de médico especialista que não vai precisar mais da gente, né? Mas eu acho que até chegar lá a gente já tá aposentado, pelo menos. Isso é legal saber essa história sua, assim. É legal você falar dessa história de você se sentir bem trabalhando na área de energia renovável, porque eu tenho minhas plaquinhas fotovoltaicas. Aí toda vez que eu entro lá no aplicativo, aí se você plantou, você deixou qualquer... o que você deixou de consumir é como se você tivesse plantado 500 árvores. Eu me sinto como se tivesse criado a floresta. Mas não, eu só botei a placa lá em cima. Mas Exato. é bem massa. E na Europa é muito forte isso, né? Acho mais uma coisa pra se trabalhar e que não tem nada a ver com o que você tinha trabalhado antes, né? Isso eu acho bem maneiro. Exato. Aproveitando. Pode falar, perdão. Não, não. Era só para falar que tem muita gente que também me procurar querendo falar em qual área de business eu me especializo. Gente, não sei, tipo, abraça dados que o resto vai vir como um combo. A hora que massa, eu tenho exatamente a mesma noção, assim, acho que por enquanto, né, e eu até ia te perguntar com relação à parte de saúde também, vou perguntar daqui na frente, porque muita gente acha que tem que ser especialista em saúde, acho que tem muita gente provando que isso não precisa, né. Mas antes disso, eu queria aproveitar o seu trabalho no Mercado Livre, porque também já é uma outra posição que você foi team lead lá, né, e muita gente não sabe nem como é que funciona esse lance de ser team lead, se é mais gestor, se é mais técnico, né, ou se é, porque quem é de tecnologia percebe isso, acho que talvez mais fácil, porque você é chefe da equipe de desenvolvimento.
você tem que ser bastante técnico para conseguir, né, fazer as arquiteturas ali. Mas em dados, como é que funciona? E como é que foi a sua experiência como team lead lá no Mercado Livre? Se você quiser falar dos desafios, né, porque você parece uma pessoa que gosta muito da parte técnica, né, e acho que parece um pouco com a gente nesse sentido também, mas para o team lead você tem que também ter ali um soft skills de gestor, que eu acho que é interessante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra gente. Exato. Na verdade, você sempre tem, sempre não, né, em algumas empresas você tem 2 vertentes de liderança. A liderança que é mais é cientista, todo mundo é cientista de dados, mas a liderança que é mais gestora de pessoas e a liderança que é mais gestora técnica. O gestor de pessoas, aí sim, ele vai ser aquela pessoa que vai ajudar você na sua carreira, tipo, fazer one-on-one de feedback não técnico, mas, tentar fazer aquele, eu não sei como é que é o nome, PMI, não lembro como é que se escreve, como é que se fala, mas é aquele acompanhamento mesmo de carreira que vocês setam no comecinho, sabe, esse tipo de coisa, isso o gestor mais de pessoas faz, e ele também olha muito para outros projetos. Então ele tenta associar o seu projeto com outros projetos, é quase que um project manager. No meu caso, eu era um pouco mais técnica, então eu ajudava mais tecnicamente as pessoas. Então, por exemplo, eu liderava o meu projeto, né, que tinha outras pessoas, e aí a gente fazia sessões de Scrum, fazia planning, fazia tudo isso, e isso quem, né, a gente encabeçava juntos, claro, mas sempre tinha a figura da liderança. E, claro, é o ponto focal técnico das pessoas. Então, a gente, como tech lead, team lead, enfim, dependendo de como é chamado aí, a gente também tem que assumir esse papel de a pessoa não sabe, ela travou. O que que a gente faz? Nem sempre você vai saber tudo, tá tudo bem você não saber tudo, mas é legal que você saiba a quem recorrer, ou fazer sessões de brainstorming, isso é uma coisa que eu adoro fazer. Então, a gente tá travado num ponto, ninguém aqui desse time sabe responder, vamos conversar com outras pessoas, vamos fazer uma sessão, vamos expor o problema e vamos deixar todo mundo falar, sabe? Porque ideias muito boas surgem disso. Então essa foi muito o meu papel lá dentro do Mercado Livre, acompanhar um projeto que era meu, da nossa área, ajudar tecnicamente as pessoas e destravar, e ir destravando o máximo possível todas essas partes técnicas. Muito bacana. É muito importante ter essa mescla de backgrounds e tal, né? E você dar espaço para todo mundo. E acho que a área de dados, e acho que a próxima pergunta é muito relacionada a isso, a área de dados é uma das poucas que te dá essa oportunidade de você ter um background tão distinto de qualquer background é possível para você entrar na área de dados, né? E a gente quer falar exatamente sobre isso, porque muita gente acha que trabalhar na área de saúde, aliás, para trabalhar em laboratórios e hospitais, você precisa ser da área de saúde, né? Porque como a gente está dizendo aqui, é um mito que não tem nada a ver. Então, você pode compartilhar um pouco também, Renata, como foi a sua experiência de trabalhar no Hospital Albert Einstein, e já falou um pouquinho, né? Mas como é que é trabalhar na área de saúde, relacionado a dados e tal? A gente sabe que, assim, aqui nós três sabemos que é um mundo infinito, mas você já falou um pouquinho também, que é um projeto muito bacana de predição de mortalidade infantil ou mortalidade na gestação, mas fala um pouco sobre esse estigma de, de, de que a gente tenta mudar isso, né? Não seja mais esse estigma que você tem que ser de TI para trabalhar com dados, ou tem que ser de TI para trabalhar com TI, ou o que seja, né? Exato. Eu gosto muito da visão de que você, como indivíduo, agrega qualquer que seja seu background. O que é importante é você desempenhar a sua função que foi colocada para você. Então, se você entra como um cientista de dados, é importante que você tenha conhecimentos de ciência de dados. O resto vai vir conforme você vai conversando. Então, por exemplo, no meu caso, eu acho que foi um dos empregos que eu tive que eu mais colei de verdade na área de business, que no caso eram os médicos, né? Eu ia lá toda semana falar com a médica, eles eram presenciais, né? Porque na época a gente estava remoto, mas eles eram presenciais. Eu ia lá no consultório dela, falava com ela, olhei o equipamento, olhei exames, assim, foi muito, muito intenso esse contato e foi conforme a minha demanda. Você também não precisa chegar no lugar e começar, nossa, eu vou entender tudo medicina, vou fazer aqui a minha graduação de 6 anos agora, já. Não, não é assim. Você precisa entender daquele universo e conforme demanda. Então, por exemplo, eu tinha que entender sobre obstetrícia. Eu nunca tive filho, eu nunca engravidei, nem nada disso.
E tinha coisas que muitas mulheres sabiam por terem engravidado e eu não. Aí elas até riam bastante de mim, tipo: "Bem se vê que você não tem filho, porque você não sabe isso aqui". Mas é normal, a gente eu não sabia nada, pra falar a verdade. Então aí a gente vai aprendendo essas coisas, essas nomenclaturas que são super específicas. Uma gestante, que tipo de exame ela faz? O que eu vou ter de dado? Você sempre tem que partir do princípio de: estou fazendo um modelo de machine learning, ele não pode ter vazamento de dados e eu preciso a pessoa chega e eu vou fazer a predição para ela. Então, o que eu preciso de dados? Começa sempre daí. Então, tá bom, eu preciso de dados de tal e tal coisa. Eu tenho esses dados disponíveis? Isso vai me ajudar? Eu começo também com uma conversa muito com as pessoas de negócios. Então, a primeira coisa quando eu entrei, o que eu fiz foi conversar com os médicos e tentar entender o que eles queriam. Tipo, qual era a sua dor? O que você quer exatamente, sabe? Tem um caso até muito interessante que aconteceu lá no Einstein, que fizeram um modelo preditivo, e esse modelo preditivo era um score de risco para ser gerado na hora do parto. Não, desculpa, não sei se era na hora do parto ou na hora da cirurgia, mas enfim, era num momento crítico. Só que o computador que gerava esse risco, onde estava a sala de computador? Estava longe da sala de cirurgia. O médico não ia sair da sala dele até a sala de cirurgia, ver o score e voltar para a sala, entende? Não era possível fazer isso. E as enfermeiras estavam sempre todas doidas ali, né, fazendo as coisas. Então, assim, tentar entender qual é o problema dele para você fazer algo que realmente vai ajudar e que vai ser útil é o primeiro passo de tudo. Aí você vai escalando, vai falando, tá bom, o que eu tenho de dado? Como é que você vê, por exemplo, no meu caso, né? Como é que você vê que uma mulher pode ter bebês muito pequenininhos? O fato de ser fumante era uma coisa que ela sempre falava, esse tipo de coisa, sabe? Que você vai pegando. Tá bom, mas que tipo de exame você consegue fazer? Outras coisas que você pode agregar até para a sua área de business. Então, eu não faço isso hoje em dia, mas eu posso passar a fazer. No nosso caso aqui, não muito, mas, por exemplo, na área de fraude, eles não coletavam determinada informação. E era importante para o modelo. Não coletavam naquele momento, mas poderia coletar. A gente dá esse feedback, olha, seria muito bom se você coletasse, porque isso aqui vai ajudar. Eles só passam um step anterior e passam a coletar essa informação. Então, é uma troca, no final das contas. Você com a área de business, eles ensinam muito, e no final das contas eu também ensinei um monte de machine learning para ela, porque ela também não tinha ideia do que era aprendizado de máquina, o que era aquele score que a gente ia fazer, ela não sabia, ela sabia, óbvio, da área dela. Então, essa troca, especialmente quando a área de business está aberta a aprender, é maravilhoso, maravilhoso. E aí vem muito também, né, o seu poder de comunicação, de você tentar facilitar a vida dele, não vai falar de forma complicada, não vai falar de. Não tenta ter empatia, né, com a pessoa. Então, ver realmente o que ela não entende, como ela pensa, como você ajudaria ela, e aí sim você propõe alguma coisa. Você falou em gravidez em risco, já lembrei do código, como é que é o nome? Apgar. Meu Deus, eu Hum, tenho trauma de ver esse negócio é até esse hoje. mesmo. Quando meus meninos nasceu, assim, Apgar, eu ficava ouvindo o médico. Apgar 9, ai meu Deus, 9, não foi 9 10. é bom. E agora? Eu nem lembrava disso também. Eu falei aqui em Off com o Leão que fazia 11 anos que eu não ouvia falar disso. O meu tá mais perto, né? Tô O meu velho. mais novo tá quase, o meu mais novo vai fazer 10 já também. Mas a gente também não sabe o que é gravidez, não. Mulher que sabe, do mesmo jeito, né, Renata? Então, a Mas gente já só fica sabia mais do que eu. já é espectador ali, né? Fica só de espectador e torcendo só. E não passando mal, que no meu caso eu quase passei mal das duas vezes, mas tudo bem, né? A gente tenta não atrapalhar. Mas é muito legal você falar desse tanto de experiência. E assim, a gente sabe que você sabe estatística, a gente sabe que você sabe ciência de dados, a gente sabe que você sabe um monte de coisa. Mas uma coisa que você sabe mais ainda é processo seletivo. Você destrói processo seletivo. Além de ter o curso, brincadeiras à parte, você entrou nas empresas que todo mundo almeja trabalhar, né? Nubank, Banks, o Albert Einstein, Numeli. Na saúde mesmo, né? O Albert Einstein e DASA são dois assim que o pessoal não tem muita noção, mas tem uma área de dados muito, muito forte mesmo. Para assim, não dar inveja a financeira nenhuma, né? A banco nenhum.
O pessoal não tem muita noção disso e tem muita área, tem muita vaga, então fiquem de olho aí, pessoal, né? Porque tem muita coisa legal no Einstein, no NASA, e então, outros tantos, né? Que eu conheço mais esses dois, que são mais de perto. Mas a gente quer aproveitar que você está aqui, né? Além de você ter o seu curso preparatório de entrevista, quiser falar dele também. Mas como é que você se prepara? Você mesmo falou aí das suas anotações para poder entrar no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, não, no Nubank, né? Que você falou, perdão. Isso. E eu queria saber como é que você se prepara para o processo seletivo e como é que você seleciona as vagas que você vai aplicar, né? Boa. Bom, hoje em dia eu já não aplico mais, é o que vocês com certeza sabem, a gente recebe muita demanda, muita oferta de vaga, e, gente, calma que vocês vão chegar lá, que se vocês ainda são novos, vocês ainda vão chegar lá, tá tudo certo. Mas, como que eu me preparo? Eu recebo uma offer, ou uma offer não, né, um pedido para participar do processo seletivo, ou eu vou atrás de alguma coisa, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu quero trabalhar nessa empresa? Porque, gente, antes de mais nada, veja se você compartilha os valores daquela empresa. Eu, por exemplo, jamais trabalharia numa empresa que é super competitiva. Não tem o meu perfil. E é claro, é nítido você ver uma empresa super competitiva, não precisa de muito, sabe? Você pode perguntar para as pessoas, se for o caso, pessoas que trabalham lá, né? Ler no Glassdoor, tem tanta ferramenta que a gente pode usar para descobrir isso. Então, primeira coisa, eu quero trabalhar lá? Beleza, se eu quero trabalhar lá, eu vou pesquisar um pouco o que essa empresa faz, business mesmo dela. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre recomendei até no último material do PED, é a gente procurar alguns KPIs mais importantes para a empresa. Então, no Nubank, por exemplo, quantidade de clientes, se você pensa mais no setor financeiro, fraude, tudo isso, né, quanto os clientes gastam, esse tipo de coisa, são KPIs importantes para o Nubank. Então, você saber ali, pelo menos alguns KPIs que você pensou, pode ser legal, porque isso pode ser perguntado na entrevista. Outra coisa que eu faço muito eu já tenho, né, na verdade, uma lista de todas as perguntas que já me fizeram em todos os processos seletivos, o passo a passo mesmo, né, de todos os passos, porque um processo seletivo, vocês sabem que é bem longo, não é só a entrevista em si, né, tem case, tem a parte de codar mesmo com as pessoas, tem várias coisas. Então eu pego, puxo essa lista, vejo as perguntas mais frequentes, olho no Glassdoor as perguntas mais frequentes para aquela empresa especificamente, já preparo uma resposta, isso acho que é a maior dica que eu posso dar. Deixa um script pronto do que você é, porque toda entrevista, sem exceção, vai te perguntar, me fala um pouco mais sobre você. Aí é a hora de você falar, sabe? Fala tudo que você falar. Fica 20 minutos falando de você. Entra em detalhe, porque isso brilha mesmo os olhos do RH e do seu gestor, do gestor, né, da camada de gestor, tudo mais. Com o gestor, dá para aprofundar um pouco mais em alguns projetos, ele vai provavelmente perguntando coisas ali, tudo bem, mas que técnica que você usou para fazer tal coisa, tudo mais, você vai se aprofundando, então também esteja treinado, não vai mentir, né, então lembra bem o que você fez, o passo a passo, o que você estudou e tudo mais, e tenha isso pronto. Uma vez que você faz a primeira entrevista, você vai falar, puta, não sei se fui muito bem, acho que dá para melhorar tal e tal coisa, você vai refazendo esse script, quando chegar lá, sei lá, na terceira, na quarta entrevista, já tá decorado, você já não precisa nem olhar mais nada, já tá suave, você não vai mais se sentir tão nervoso, nem nada disso, e aí as coisas fluem um pouco mais tranquilamente. Então, todo esse preparo para a entrevista em si é muito importante, isso para a parte mais soft, né? Só que também tem a parte técnica. Então, a parte técnica que eu acho que é a que mais tira a gente. Porque, assim, na parte técnica, eles podem te entregar um case de programação para você fazer em casa, tranquilo, você faz em casa, suave. Só que geralmente tem uma sabatina, né? Então, ou você faz o case e eles começam a perguntar em cima do case, ou eles fazem qualquer pergunta mesmo, tipo, me explica aí uma árvore de decisão. Aí você tem que explicar uma árvore de decisão, enfim. E tem muita gente que não sabe até onde vai, né, para estudar para uma entrevista, ou mesmo para estudar, ponto. Então, o que eu tenho que saber? Porque eu sei que uma árvore de decisão toma as decisões em ramos, sim ou não, tarará, isso eu sei. E aí, o que mais eu preciso saber? Até onde, sabe? Assim, que saber o que é entropia, você tem que saber o que é o threshold, esse tipo de coisa que talvez você não tenha estudado porque você passou muito rápido naquilo.
E isso, em algumas entrevistas, eles talvez peçam esse detalhe, esse nível de detalhamento, né. Então estar muito preparado, tanto para a parte de soft, quanto para a parte de hard skill, é, assim, fundamental. Acho que foi isso que me garantiu muito todas esses processos, né, tanto na parte essa mistura de soft com hard. Muito bem, Renato. Tem muitas coisas que são naturais, que a gente desenvolve com o tempo, mas para quem está começando, a gente gosta de enfatizar muito aqui, né? Não é tão óbvio assim, por exemplo, essa dica que você deu é uma grande dica de falar sobre você e ter um pitchzinho pronto e falar sobre, não só profissionalmente, mas falar o que é que você gosta de fazer da vida, como é que você gasta seu tempo, o que é que você faz também, como é um hobby que você tenha. Então, isso é muito bom e muita gente, às vezes, a gente não liga muito para isso, porque é um ambiente profissional e tal, mas isso, como você disse, pode conquistar um recrutador, pode criar uma empatia muito maior do que uma pessoa que parece que está ali um robô, que não tem aquela conexão pessoal. Muito bacana. E a gente vai aprofundar mais sobre isso no final do episódio também, mas eu queria que você discorresse para a gente quais as principais qualidades que você acha, que você acredita que as empresas buscam hoje em um cientista de dados durante o processo seletivo, aproveitando a sua experiência no Brasil em grandes empresas e também agora a sua experiência internacional aqui em Portugal. Tá, boa. Acho que a primeira coisa é uma pessoa que saiba o que está fazendo e não que siga uma receita de bolo. Então, por exemplo, se você vai aplicar algum modelo, algum algoritmo de classificação, por que você está aplicando esse modelo de classificação? Você tem certeza que esse vai ser o melhor? Essa vai ser a forma correta de você aplicar? Por que você não está testando outro? Qual tipo de pré-tratamento você precisa fazer para ele? Isso é, assim, camada inicial, tá, gente? É hard skill mesmo, mas é hard skill de verdade. Então, é você realmente saber, e não só copiar código que você vê na internet. Isso não é saber. É, segunda coisa, soft skill é super importante. Então, comunicação é uma coisa que todas as empresas precisam. Pessoa que vai, pega o projeto, assume mesmo uma posição de liderança, ainda que seja júnior no projeto. E eu não estou falando posição de liderança no sentido de eu preciso saber tudo. É posição de liderança de vamos fazer a banda tocar, sabe? Então, eu vou tocando meu projeto, eu vou fazendo código, eu vou conversando com quem quer que eu precise conversar, vou atrás das pessoas, e aí você vai se desenvolvendo. Isso é uma coisa tão rara num profissional que a gente fica assustado, sabe, de ver determinadas coisas, porque é o básico, mas é raro, muito raro. Então, de você já ter atitude já é alguma coisa. Pessoas da área tech aqui, né, da gente. É claro que sempre o aprendizado contínuo é muito importante. Então, sempre lançam aí tecnologias novas. Você, como júnior, você não precisa saber LLM agora, que é a tecnologia do ChatGPT, não precisa saber disso agora, pelo amor de Deus. Foca no básico primeiro, no arroz com feijão. Mas, para a pessoa que é mais sênior, que já está há muito tempo na área, ter esse interesse, né, em sempre, sempre aprender, em ler coisas, em procurar diversos conhecimentos, isso também é muito importante. E eu acho que, por fim, bom, aí eu não sei se é a área como um todo, ou se sou eu e as empresas que eu estive, mas espírito colaborativo para mim é muito importante. Então, você está disposto a ajudar o seu colega, a parar o que você está fazendo, ajudar, claro que tendo o discernimento que você tem o seu tempo, as suas coisas para entregar, né. Mas parar, ajudar mesmo as pessoas, eu vejo isso muito forte dentro da área de dados, até fora de empresas, e eu acho que é característica mesmo do profissional, ou eu estou mesmo na minha bolha, mas, enfim, eu acho que é uma coisa muito boa que a gente deveria seguir, sabe, ter essa coisa mais colaborativa. Eu acho que, assim, a gente tem essa mesma impressão, Renato. Não sei se a gente tá na mesma bolha, né? Ou em bolhas gêmeas aí, mas a gente percebe que em outras carreiras, o pessoal diz isso muito, né? Eu vou falar um abertamente, já falei várias vezes aqui, né? Já queimei o filme com os economistas todos, né? Porque não que eu fui de economia, mas muitos amigos economistas falam assim, cara, na economia é horrível, você não consegue ninguém para poder te ajudar e contribuir. E quando eu migrei para a área de dados, impressionante, vocês estão entregando tudo de graça, fica até desconfiado assim, né? Ué, será que ele quer alguma coisa de mim, né? E é impressionante como, mais uma vez, não sei se é a nossa bolha até dos convidados que a gente traz aqui, e você é uma dessas também que contribui absurdamente, a gente vai falar um pouquinho de comunidade, mas eu acho que a gente cresce junto também, né, Renato? Acho que não adianta nada ficar você ali, sei lá, guardando informação, sendo que hoje em dia você tem até
as informações são todas aí, né? Qualquer pessoa que consegue buscar vai atrás. Então, qual que é a diferença? O que você está guardando ali? Na verdade, eu acho que é até uma falta de empatia, assim, com o outro que está querendo começar. É uma coisa que a gente tem muito em comum com você também. Então, a gente está mais ou menos na mesma bolha, né? Mas aproveitando mais uma vez, essa experiência que você passou de empresas aqui no Brasil e falando ainda de entrevistas, você percebeu muita diferença nos processos seletivos aqui no Brasil e o que você participou em Portugal ou os que você tenha passado em Portugal? Por incrível que pareça, do Brasil é mais difícil. Eu sinto que tem mais fase no Brasil, assim, gente, tipo, por exemplo, acho que na minha época no Nubank tinha umas 7 fases, uma coisa assim, sabe? Quase todas elas eram técnicas. Então, assim, é muita coisa o que o brasileiro. Eu fico impressionada mesmo com o trabalhador brasileiro, porque eu sei que tem esse estigma de quem vem para fora é melhor. Eu não concordo. Eu acho que quem vem para fora veio para fora, porque claro que é bom, foi aprovado e tudo mais, mas ele quis vir para fora, sabe? Porque eu acho que tem muito brasileiro que se quisesse vir para fora, tá sucesso, conseguiria tranquilamente. Porque o que a gente passa é realmente uma coisa louca. Então, assim, partes que tem em comum nos dois. Entrevista com RH, óbvio que tem em comum com os dois. Essa parte, quem é você? Me fale um pouco sobre você, tarará, isso tem nos dois. Falar um pouco mais sobre os seus projetos, quem é mais sênior, né? O que você desenvolveu, ou quem é mais júnior, falar sobre os projetos que você desenvolveu no portfólio. Eles geralmente pegam um projeto e vão destrinchar bastante ele, um ou dois, né, que você desenvolveu no portfólio. Então, tudo isso tem em comum nos dois. Aqui, eu vejo mais live coding, então é aquela parte que a gente coda junto com a pessoa. Isso eu vejo mais aqui. Aqui não necessariamente Portugal, mas tudo, né? E que no Brasil tem um pouco menos. Mas no Brasil tem case. Aqui eu ainda não vi nenhuma empresa que pediu case. Não sei se também, de novo, estou na minha bolha. Mas case para você fazer e entregar depois. A parte técnica, no sentido, tipo, tem uma lista de perguntas para fazer que não são relacionadas ao case, mas isso tinha muito no Brasil. Aqui, uma ou outra pergunta eles podem jogar ali no meio só para ver se você sabe, mas nada muito difícil. Enfim, gente, eu acho que essa é a maior pegada, sabe? Eu acho que no Brasil tem muitas etapas. E aqui, uma coisa que é importante é sempre tem uma parte do processo seletivo que é em inglês. Então, dificilmente você vai conseguir fugir disso, mesmo estando em Portugal, que é onde as pessoas falam português, né? Sempre tem essa parte do processo em inglês e no Brasil nem sempre. Eu acho que eu fiz só no Nubank, se eu não me engano, porque eu ia trabalhar com pessoas de fora e isso era muito importante para mim. Mas de resto, lá acho que todos os meus processos foram em português. Essas foram as maiores diferenças que eu vejo. Falar em case, eu acho que eu tive 2 cases só em todas as entrevistas que eu participei aqui. Então não é muito comum mesmo, não. E como você disse, tem que ter o inglês. Nem que seja, ok, fala alguma coisa em inglês para eu ter certeza que você sabe. Agora a nossa entrevista vai ser em inglês, mesmo a gente falando em português, a gente muda para o inglês. Eu acho que isso é um pouco um bloqueio do Brasil, porque a gente não tem muito contato, infelizmente, com falar em inglês, né? E aqui é o padrão. Todos, não todos, mas a maioria das pessoas falam inglês e a maioria das empresas tem parceiros ou clientes e tal dentro da Europa, e a língua falada na Europa é o inglês entre países, né? Não tem como você... Claro, Portugal e Espanha, por exemplo, a gente arranha um portunhol, mas passou da Espanha já tem que ser o inglês, até com França e Itália e tal. Então vamos aproveitar o gancho, Renata, falar sobre a sua ideia de migrar para o exterior, né? Como é que isso aconteceu? Foi um plano de carreira que você tinha, um plano de vida, ou apareceu uma oportunidade? E relacionado a isso também, né? Você foi atrás de vagas ou você conseguiu já quando você já estava aqui? E vou aproveitar e fazer mais uma pergunta em cima dessa, que é tudo relacionado. Que dicas você pode dar para quem está pensando em imigrar também, né? Sair do Brasil, claro, Portugal é um paraíso, mas vou falar bem baixinho que já está vindo gente demais. Mas quem tem vontade de sair do Brasil e tentar uma vida nova, ter uma experiência cultural diferente, quais as dicas que você pode dar também? Boa. A primeira coisa primeiro, na minha vinda para cá. Meu marido já estava pensando em vir para cá, ele tem cidadania italiana e a gente já estava pensando junto, né, nessa mudança lá, quando eu estava no Brasil lá, ano passado, no começo do ano passado.
Então a gente já tinha muito essa ideia de querer vir para cá, muito por conta da segurança, N questões aí que a gente tem. A gente gosta muito do Brasil, mas a gente queria fazer essa mudança. Então a gente já estava conversando, ele ia vir para cá, para a Itália, de qualquer forma, nessa época, e eu ia vir com ele um tempinho depois para a gente, assim, construir a nossa vida aqui, sem procurar nem emprego nem nada. Na minha ideia era, eu venho e procuro aqui, sabe? Ou eu trabalho por um tempo remoto, enquanto eu procuro aqui. Só que nesse meio tempo calhou de uma pessoa de Portugal vir falar comigo e veio no LinkedIn e me chamou para o processo seletivo. Aí eu fiz o processo seletivo, como eu falei, né? E aí eu passei para Portugal e pronto, foi isso. O processo seletivo não foi nada, nenhum bicho de sete cabeças, é tudo aquilo que eu comentei antes. Acho que eu já esqueci quais eram as outras perguntas, Bernardo. Não, era isso mesmo. Já respondeu as duas primeiras, que era como é que foi a sua ideia, se você foi atrás de vaga e tal, você já respondeu. E eu acho que assim, quais as dicas você dá? A gente já falou algumas coisas, como inglês, se preparar, então, entrevista e tal, mas assim, mais especificamente, não só em relação profissional, mas pessoal também, como é que foi a sua transição e tal, porque é uma grande mudança. Eu passei por isso 5 anos atrás e eu sei como é que é. Boa, boa. Tá. Primeira coisa, se você é júnior, não tem nenhum tipo de experiência, primeira coisa que eu recomendo é que você tenha alguma experiência no Brasil, porque isso conta aqui, gente. Tipo, nas entrevistas eles vão perguntar um pouco, principalmente se você for para consultoria. Se você for para consultoria, aí eles precisam mesmo de alguém um pouco mais sênior, porque você fica lá quase que sozinho, né? Então tenta adquirir um pouco de experiência aí no Brasil. Mas se você já tem experiência, você fala, tipo, ok, já me desenvolvi aqui, enfim, ou se você tem algum trabalho legal, já tem um portfólio muito bacana, já faz sucesso de alguma forma e quer muito vir para cá, primeira coisa, muda o seu LinkedIn para o país que você quer estar. Então, por exemplo, se você quer ir para Portugal, coloca ali que você mora em Portugal, porque as pessoas, nas pesquisas do LinkedIn, eles vão pesquisar pessoas que estão em Lisboa. E aí eles vão, Lisboa, sei lá, Porto, qualquer lugar, né, em Portugal. E aí eles já selecionam você, então você já aparece na busca das pessoas. LinkedIn, sempre muito legal, muito bonito, com palavras-chave, com a descrição do que você fez, do resultado que você gerou, isso tudo é importante. E um ponto que é legal a gente sempre levar em conta é que talvez você aplique muito e talvez você não passe para muitas vagas. Saiba que não é muito por sua conta, assim, porque você é ruim, porque seu portfólio é ruim, porque seu LinkedIn é ruim, não. Pode ser que tenha melhorias ali que você precisa fazer no LinkedIn, esse tipo de coisa, mas tem um ponto de que aqui eles procuram mesmo esse perfil de profissional, talvez um pouco mais sênior, para quando eles precisam bancar o visto. Então, quando eles precisam fazer esse suporte mesmo ao visto da pessoa, a pessoa não tem cidadania europeia de alguma forma, eles buscam muito isso, porque aqui a gente já tem também bastante júnior. Então, não faz muito sentido para uma empresa, pensando a nível de empresa, ela trazer alguém do Brasil, um júnior, sendo que eu já tenho vários outros, eu vou gastar uma grana ali com esse júnior para trazer ele para cá e bancar o visto. É mais essa questão, tá? Por isso que eu falo muito de você se desenvolver no Brasil e aí aplicar. A não ser que você tenha cidadania. A cidadania você tá feito na vida, só ver. Mentira, a gente não faz isso. Eu recomendo achar o emprego antes, aí no Brasil mesmo, porque o negócio aqui, né, não é fácil. Viver em euro não é muito fácil. Mas eu acho que é mais essa dica, né? Então, assim, ter palavras-chave no LinkedIn, sei lá, se você sabe que está aplicando para vagas em SQL, que péssimo, né, SQL. Tem ali a palavra SQL, que você desenvolveu projetos nisso, esse tipo de coisa, isso sempre vai agregar muito valor. Boas dicas, hein? Já tô anotando aqui, porque a gente fica brincando. Eu tô tirando a minha cidadania, Renata. Minha esposa já tem, de Portugal. Eu tô tirando também, que o Bernardo disse que é muito bom. Não sei se ele tá me enganando. Depois eu vou conversar com você em off, porque ele fica me enganando pra eu poder ir pra lá, para ir, né? No caso de vocês. Uma coisa que a gente não falou ainda, porque além de tudo isso que a Renata faz, ela ainda dá aula de estatística, né? Ela tem um curso de estatística. E aproveitando essa experiência que você tem, principalmente com contato com os alunos e alunas, a gente que tem nós lá os nossos cursos também, e a gente percebe uma dificuldade e um medo que o pessoal tem de estatística, né? Muito grande. E eu queria aproveitar essas experiências, seu conhecimento, para poder você falar um pouquinho de estatística para ciência de dados e dados em geral, né? E o problema que muita gente enfrenta de não saber onde focar
os estudos e até onde ir, né? Muita gente acha que tem que saber lá integral, tripla para saber sei lá, a distribuição gama da fórmula, e a gente sabe que não precisa disso, né? Mas eu queria saber da sua experiência também com seus alunos, suas alunas, e dar dica para quem quer começar com estatística, quem quer começar na área de dados e tem medo de estatística, né? Tá, boa. Primeira coisa, gente, estatística vocês têm que entender que é a mãe de dados. Eu acho que a única área de dados que não usa estatística é a engenharia de dados. Cientista, analista de dados é muito, muito importante. Nasceu ali. A gente, querendo ou não, por mais que algumas pessoas neguem, a gente é uma área de exatas. Mas isso não significa que quem não sabe exatas não vai conseguir aprender. Você vai conseguir aprender. Desde que você tenha a técnica certa, professores bons, isso é super importante. Eu, por exemplo, odiei por muito tempo matemática na minha vida por eu ter professores ruins. Então, ter toda essa paciência, ter professores, ter apoio de uma rede também é super legal. Dá, gente, dá super. Assim, eu já tive alunos da biologia, tudo bem que a biologia ainda tem bastante estatística, mas eu tive alunos de relações públicas, de várias áreas de humanas, de bio e tudo mais, que conseguiram aprender tranquilamente, porque é dado de uma forma que faz sentido. Então, não adianta você começar, você entrar e falar, vou aprender estatística, vou aprender teste AB. Não, calma, tem 1 milhão de coisas para você aprender antes de aprender teste AB. Vamos aprender a ler um gráfico direito antes, vamos aprender o que é uma distribuição, aprender um pouquinho de probabilidade, vamos colocar o pezinho no início, o teorema de Bayes. É difícil? É difícil, mas a gente vai aos pouquinhos, sabe, construindo esse raciocínio. E por que ela é tão importante, né? Na análise de dados, eu não consigo entender como alguém consegue fazer análise de dados só olhando médias, por exemplo. Só vou olhar média na vida. Não tem como, gente. A gente precisa olhar, entender o que é uma distribuição, como é que está a sua distribuição, se você quer implementar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero saber qual campanha de marketing foi melhor. Você faz um teste aí entra no teste AB. Você precisa saber teste de hipótese, você precisa saber o tamanho da amostra que vai ser para você garantir a significância, você precisa saber de muita coisa nisso. Então, você tomar decisões que impactam financeiramente o seu negócio, baseada só em média, eu realmente não recomendo que você faça isso, porque você pode quebrar muito a cara. E aí que entra a estatística, né. Então, assim, meus alunos, o perfil deles é muito voltado a pessoas que querem entrar na área ou que já estão na área, porque eu tenho gente que está na área, que começou ali com BI, por exemplo, fazendo gráficos e tudo mais, e que agora precisa ir para a parte mais de analisar, de tirar insights, de tudo mais, desse tipo de coisa. Tem os cientistas de dados que, por incrível que pareça, eles começaram ali em machine learning, travaram, muitos deles travaram, falaram, não, pera, eu não consigo sem aprender determinadas coisas ali, sei lá, na Ivy Bayes, sem ter um pouquinho ali de teoria de estatística. Aí voltaram para a estatística. Que mais? Enfim, tenho alunos de vários perfis, tenho alunos pesquisadores que não tem nada a ver com dados, no sentido de profissionais de dados, mas eles fazem PhD, esse tipo de coisa, e eles precisam analisar os próprios dados ali da pesquisa deles, então eles precisam ter conhecimento nisso, né? Enfim, gente, tudo nasce dali. A partir dali é onde que você consegue ir tomando rumos para sua carreira. É claro que, talvez até antes da estatística, eu sempre recomendo que as pessoas aprendam Excel. É o básico, assim, tipo, você saber como uma tabela funciona. Saber ali o básico, não precisa ser nada VBA, nem nada disso, mas você ali fazer uma soma no Excel, saber fazer um PROC-V é interessante, saber fazer um COUNT-IF, né, CONT-C, soma-C, esse tipo de coisa também é legal. Passou do Excel? Aí sim você pode ir para a estatística. No meu curso, no EBA, a gente dá um módulo de Python básico antes e depois a gente começa com estatística. Aí na estatística eu mostro como fazer aquele mesmo exercício em Python e em Excel. Por quê? Eu acho que Python facilita muitas coisas. Então, o analista não precisa necessariamente saber Python, mas eu acho que ele facilita muitas coisas. Você não quer de jeito nenhum ver Python? Beleza, você vai ver a parte ali que eu faço de Excel. Dá para fazer. Não vai te travar. Mas eu gosto sempre de mostrar mesmo para os alunos que tem outras opções que são mais fáceis e são mais robustas, porque o Excel ainda pode, por exemplo, uma quantidade grande de dados, esquece. No Excel vai travar.
Grande que eu digo muito grande, tá, gente? Tipo 100.000 linhas, isso aí ele já começa a travar. Então, você ter outras opções, né, disso, e aí sim, essa mistura eu acho que faz muito sentido. Python com estatística, o Python com machine learning, essas misturinhas, começar primeiro saber o Python básico, como é que funciona, listas, strings, esse tipo de coisa, e aí ir misturando, aplicando mesmo o Python. E aí depois você decide para onde você vai. Então aí você vai começar SQL, Power BI, se você for analista, ou você vai para ciência de dados, SQL também é importante, machine learning, enfim, todo esse esquema. Quem quiser dicas de trilha de estudos, eu tenho lá no meu site gratuito, www.renatabiage.com. Tem ali na parte de materiais, tem todo uma jornada mesmo de estudos, tanto para analista quanto para cientista de dados, e com dicas de cursos, e a maioria é gratuito, tá? Então dá uma olhadinha ali que, assim, orienta muita gente aquilo, para quem tiver meio perdido, não sabendo muito bem o que estudar. Muito bom, Renata. Então, renatabiage.com, não é isso? O Isso link mesmo. vai, claro, vai estar no nosso post no Medium, mas pelo seu nome aqui, quem está ouvindo no Spotify já consegue entrar lá direto. Dicas incríveis e preciosas, muito obrigado. E agora a gente quer falar, antes de a gente chamar a parte 2 do nosso episódio, a gente quer falar também, claro, de Mulheres em Dados, que você é uma das mentoras de Mulheres em Dados. A gente recebeu aqui já a Marcela Gagliotti, que é uma das fundadoras, e é um grupo incrível, que eu acho que é um dos melhores grupos de dados do Brasil e do mundo. E todas essas iniciativas de apoio entre pessoas, quem quer que sejam, é incrível. A gente recebeu aqui também a Gabriela de Queiroz, que também é a criadora do Our Ladies, que depois virou uma coisa muito maior do que ela. Então a gente queria saber, Renata, como é que é o Mulheres em Dados? Para quem ainda não conhece, tem que correr atrás de conhecer. E como é que é o seu papel por lá? E como participar da comunidade tem te ajudado a crescer na sua carreira e como você tem ajudado outras pessoas também a crescer nas suas carreiras? Boa. Bom, Mulheres em Dados nasceu, se eu não me engano, há 1 ano e meio, por aí. Foi com a Marcela, a Mar, ela realmente viu essa questão aí de: "Poxa, por que que nós mulheres estamos tanto falando de diversidade, que tem que ter mais mulher nesse mercado, e a gente não se une, a gente não conversa entre si?". Então, ela começou com toda a busca, procurou cofundadoras, né, e aí a Mulheres em Dados nasceu, eu peguei nesse meio do caminho, né, depois que já tinha nascido, acho que já estava com 6 meses aí. E o que que a gente faz, basicamente? Primeira coisa, a gente tem ali uma comunidade no Discord, todas as mulheres, essa é exclusiva para mulheres, todas as mulheres em dados são super bem-vindas. "Ah, eu estou começando", entra. Tem muita dica lá, tem mensagem sempre, tem vários canais, você super pode interagir com as outras pessoas. As mulheres postam dúvidas, tipo: "Ai, gente, estou travada nessa query aqui, alguém me ajuda?". A gente tem canais ali de SQL, tem canais de estatística, esse tipo de coisa, para a gente direcionar melhor as dúvidas. Tem toda a parte de suporte, suporte que eu digo, um suporte mesmo psicológico, sabe? Porque não é fácil a gente estar num mundo, num emprego que todo mundo é diferente, todo mundo é igual, você é a única diferente. Então isso mexe, de alguma forma, com o psicológico da gente. Então a gente também está ali com essa parte de suporte. Tem um grupo de mães, tem várias e várias coisas ali que eu acho que sim, toda mulher devia estar ali, de verdade. Além disso, as meninas fazem mentoria, eu já participei dessa mentoria, eu participo hoje em dia um pouco mais esporadicamente, antigamente era toda semana mesmo, mas elas ainda fazem toda semana. E basicamente é um espaço aberto com uma pessoa mais sênior, e vocês perguntam, as mulheres perguntam basicamente: "Ah, eu tô travada nisso aqui, o que que você acha?", ou "Eu tô querendo seguir para caminho tal, tipo, quero ir para análise de dados, mas eu não sei se eu deveria estudar tal coisa ou tal coisa", enfim, gente, tipo, super, super aberto, tem essas mentorias. Na mentoria a gente ainda faz aulões, então, por exemplo, fazer um aulão ali de SQL, de alguma coisa mais específica. Além desses aulões, tem os eventos em si, que já tem aulas de SQL, aulas de Python. Tem muita coisa do Mulheres em Dados que é aberta para todo mundo, tá lá no YouTube das meninas, então quem quiser entrar, ver as aulas, eu tenho várias palestras ali, tenho aula de estatística ali, é um aulão gigantesco de estatística,
Tem um monte de coisa ali que vocês podem super aproveitar, e aí homens e mulheres, tranquilamente. É só o Discord que é mesmo focado só em mulher. E o que eu acho que, assim, como eu vejo que isso me agregou, né? Estar em contato com outras mulheres, primeiro, me prova que eu não estou sozinha, no sentido de eu não sou a única diferente, isso faz uma baita diferença pra gente. Outra coisa, eu ouvi histórias que sempre me tocaram muito, então eu abri muito a minha cabeça, sabe? Porque eu tenho a minha realidade de mulher, mas a minha realidade de mulher branca não é a mesma realidade de uma mulher negra. E ter essa empatia, essa conversa mesmo, de acolhimento, é super importante. E você vê isso em outras mulheres, ver as outras mulheres passando por outras dificuldades e a gente ter esse bate-papo é super legal. Fiz amizades incríveis lá, tem a Má, tem a Júlia, tem a Tassi, inclusive eu, a Tassi e a Letícia, eu não vou dar muitos detalhes, mas a gente tá bolando aí uma nova surpresinha. Então, assim, são coisas que eu realmente levei para minha vida, são pessoas que eu levei mesmo para minha vida, que, assim, tudo isso graças a Mulheres em Dados. E eu não sou a única, tem muita gente ali que realmente fez amizade de verdade para a vida toda. Muito bacana. Eu sou fã do Mulheres em Dados. Olha, Eu então também. essa é a parte 2. Acabou agora, mas não acabou o episódio. Vamos agora para a parte. Aliás, essa foi a parte 1, agora a parte 2 do nosso episódio, que é o bate-bola, jogo rápido, Renato. E a gente começa com uma pergunta bomba, que é Python ou R? Assim já na bucha. Python. Eu achei que você ia falar Excel também. Excel. Não, nunca. Muito Eu gosto do bem. Excel. É Excel depois que botou o Python lá dentro ainda, hein? Ó, coração. Eu não gosto do Excel. Eu uso muito Excel, mas eu não gosto do Excel. Eu Já não sofri gosto muito também. Eu tô com você, eu não gosto, eu aceito. É isso. também. Mas para visualizar tabelas, Python não ganha. Tem Não, umas não ganha. ferramentas e tal, mas o Excel ganha, infelizmente. Não, isso é verdade, isso eu concordo. Tanto que a gente nem fala do R, a R coração, mas desculpa lá, essa pergunta é só para quebrar o gelo mesmo, que a gente sabe. De 90 convidados, um vai dizer que é R, mas tudo bem. Bom, segunda pergunta. Um ou uma cientista de dados que te inspira, que te ajuda, que é o teu ídolo na área? Meu ídolo na área, eu gosto de uma cientista, ela é, na verdade, ela é de ML Engineer, ela começou como cientista de dados, o nome dela é Xip Huang, ela é chinesa. Conhece? Top, hein? Ela é Ele é maravilhosa. top. Quem falou isso? Ah, talvez Mário Filho, né? Não falou da Chip Ruim aqui? Eu não lembro Acho mais. que já foi referenciado aqui É também. verdade. Ela é maravilhosa. Ela tem um livro que, para mim, é o melhor livro da área. Designing Machine Learning Systems. Muito bom. Ela produz conteúdo de qualidade gratuito. Ela é professora de Stanford. Ela é maravilhosa, gente. Ela, assim, não tem o que falar. Ela é a minha principal referência. Muito bem. E o que a inteligência artificial ainda não consegue? Que ela não consegue? Ela não consegue entender toda a complexidade do ser humano. Ela tá caminhando, mas ela ainda não consegue. Então, expressões faciais, essas coisas muito micro que a gente consegue esconder se a gente é capaz. Eu acho que a gente ainda é capaz de enganar a inteligência artificial muito tranquilamente, muito facilmente. Muito bem. E um livro, não precisa ser técnico. Eu vou voltar a citar o da Chip. Eu vou citar dois, tá? Esse da Chip, porque eu já citei, é o Design Machine Learning Systems. E tem um outro que, em português, se eu não me engano, chama Algoritmos de Destruição em Massa. Eu gosto muito de livros técnicos, então se eu não me engano, esse é o nome, tá, gente? É da Cat O'Neill. Esse livro é super bacana para quem quer entender um pouco mais sobre ética, sobre como o seu algoritmo impacta na vida dos seres humanos, como você carrega os seus bias como ser humano, seus preconceitos como ser humano pro seu algoritmo. Então, assim, 2 livros que eu acho mandatório para quem quer ser cientista de dados. Muito bem, esse segundo eu não conhecia, eu vou correr atrás. E, claro, a referência vai estar depois no nosso Medium. E, Renata, um filme ou uma série? Um filme ou uma série? Ixi. Eu vou falar um gênero. Séries coreanas, dorama. Ok. Sou Muito bem. apaixonada.
Não tem nada a ver com dados, é isso mesmo, mas eu adoro, gente. É a hora que eu tenho de, assim, lavar o cérebro. Uhum. Totalmente relaxar, né? Muito É, bacana. Muito bem. E uma banda ou um artista? uma banda. Ah, Beatles. Eu sou fanática, eu tenho camiseta, caneca, tudo de Beatles. Eu também. Também. Sou tão fanático que eu tenho aqui, eu vou falar que eu tenho MP3, eu falo baixinho, mas os álbuns em mono, que são as melhores versões dos álbuns deles. Muito Muito bom. bem, Renata. Eu não sabia disso, Grandes. não. Não fala pra ninguém. É, um hobby. Assistir séries coreanas. É porque, assim, se eu não tô trabalhando, real, tô vendo isso. Você pode ter 90% de certeza. Muito bem. E uma viagem que você já fez ou ainda quer fazer? A que eu já fiz da China. É a viagem que sempre me marca sempre. Para tudo, porque eu acho que foi ali que mudou muita coisa na minha vida. Eu acho que eu descobri o ser humano de uma outra forma e foi muito interessante para mim. Muito bem. Nunca fui à China, tenho muita vontade de ir lá, qualquer lugar que seja, tenho muita vontade. Ali no Sudeste da Ásia, tenho muita vontade também. E um sonho. Um sonho, cara, de verdade, é oferecer educação acessível e de qualidade para todo mundo. Então, eu não acho que educação boa precisa ser cara. Eu acho que não acho que a gente também precise se focar somente em dinheiro, bolsas de estudo para pessoas mais carentes, enfim. Isso é real o meu sonho, porque eu acho que a educação ela abre muitas portas. E eu acho que é o futuro, sabe? É o que a gente mais precisa. Incrível. Muito bem. E agora a parte 3 do nosso episódio, que é a pergunta de 1 milhão de euros. Que conselho você poderia dar para uma pessoa que está tentando entrar na área de Data Science, na área de dados em geral, que está fazendo graduação na área ou que já fez em outra área e está querendo migrar? O que acha que ela tem que estudar? O que ela precisa fazer? E qual perfil você acha que ela deve ter? Tá, que eu acho que ela deve estudar. Bom, começar ali com Excel, se você não tem, estatística, SQL, Python, todas aquelas coisas. Olha ali na minha jornada aquela listinha que tá boa mesmo. Mas eu acho que o maior conselho que eu posso dar para uma pessoa que está entrando na área é posta no LinkedIn. Não é brincadeira, gente. Assim, é fazer postagem de conteúdo, tá? Não é colocar, eu fiz esse curso, eu recebi esse certificado. Não, é você postar o que você está aprendendo. Não tem problema nenhum você postar o que você está aprendendo. Então, eu aprendi teste de hipótese, eu vou lá fazer um post de teste de hipótese. Vou dar um exemplo prático. Gerar valor, sabe, para a comunidade. E a gente gera muito valor através do LinkedIn. Engajar em posts de outras pessoas também, você levantar pontos importantes. Não só, claro, você elogiar também, mas você levantar, nossa, e eu também passei por essa situação, tal e tal, sabe? Esse tipo de coisa engaja, faz networking. E isso é o que mais tem garantido vaga por aí, que a gente vê. Então, vê que a pessoa está engajada. Segunda dica, portfólio. Precisa de um portfólio, gente. Não é portfólio que vai ter o desafio do Titanic ali e pronto, acabou. Não, quem está estudando ciência de dados deve conhecer bem esse desafio do Titanic. Eu estou falando de um portfólio que seja completo, que traga informação relevante, que você consiga usar várias técnicas ali no mesmo problema e que principalmente você traga algum insight. Então, eu estou fazendo um modelo de fraude, beleza. Quanto que você economizou? Quanto a gente economizaria se a gente fizesse o deploy desse modelo? Faz o deploy também. Mas eu quero para ciência de dados. Mas, poxa, você vai aprender a fazer um deployzinho ali básico. Então, projetos que sejam muito completos, sabe? Isso também te chama muito atenção. E isso gera vários posts. Então, tipo, um projeto no portfólio, tudo que você aprendeu ali vai gerar vários e vários posts no LinkedIn. Essas são as maiores dicas. E, claro, entra no EBA e no PED que é sucesso. Muito bem, é isso aí. Então era isso, esse era o episódio 53, vai ficando por aqui. Renata, mais uma vez, muito obrigado. E você quiser dar um recado final, manda também o link do seu site, está lá o acesso para saber mais sobre o EBA e sobre os seus cursos. E muito obrigado. Recado final. Eu que agradeço, adorei o papo. E, gente, sobre o EBA, vocês sabem, eu abro, né? Não sei se vocês sabem, mas eu abro turmas periodicamente. A próxima turma vai ser em janeiro.
Então não percam, quem quiser entrar nessa turma e começar o ano, né, com o pé direito, já estudando, tudo certinho, tá lá, vai estar aberto em janeiro. É só por uma semana que eu abro, então fiquem espertos. Me acompanhem bastante no Instagram, é @prof.renatabiagi. Acompanhem meu LinkedIn também. Quem tiver nessa parte de construir portfólio, fazer entrevista, esse tipo de coisa, eu acho que o PED é ideal para você. Então, eu dou muito conteúdo ali, eu faço workshop com convidados, tem parte técnica, tem parte de soft skills. Então, tudo isso eu acho que vocês podem aproveitar bastante por ali. E me acompanhem, que eu estou sempre anunciando sobre essas coisas, tá? O PED está sempre aberto, o EBA abre só às vezes, então fiquem de olho. Muito bem, muito obrigado, Leon Solon. Suas considerações finais. Foi bem legal. A gente vai ter que trazer a Renata aqui de novo para falar só de processo seletivo, né? Porque eu já vi que pelo menos eu tenho 2 referrals já em Lisboa. Então, quando eu quiser ir para Lisboa, eu já vou. E não só 2 referrals, né? Como uma professora aí de todos os processos seletivos aí de Portugal. Mas, brincadeiras à parte, bem legal contar com a Renata aqui, porque, como a gente fala, que bom que a gente está crescendo a nossa bolha nesse sentido de ter. Né? Você tem aí um monte de curso, trabalha, faz um monte de coisa, né? Emigra e ainda tem tempo para poder participar da comunidade e doar seu tempo. E um sonho ainda é ajudar as pessoas a ter uma educação, né, mais barata. É engraçado que no episódio que a gente teve com a Ayrton também, a gente falou a mesma coisa, que a gente tem essa mesma paixão. Quem sabe a gente não começa a fazer umas coisas aí juntos. Acho que é uma coisa que essa área de dados é muito legal por conta disso mesmo, né? A gente sempre faz a referência, por exemplo, ao pessoal do Data Hackers, que é um podcast, né? Que é como se fosse concorrente, com 50 aspas, e foram os primeiros a nos abraçar e sempre falar com a gente, né? E sempre nos recomendar, assim como a gente sempre faz. Eu acho que isso só faz com que a área cresça mais e todo mundo ganhe. E a gente vê tanta oportunidade nessa área, né, Renata? Você também vê isso muito. E a gente vê que muita gente não consegue chegar nisso. Eu acho isso muito triste, na verdade, né? Você vê que com um empurrãozinho ali com as pessoas, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, mas mesmo algumas pessoas que têm um pouco de acesso não conseguem chegar lá, por exemplo, por falta de algum empurrão. E a gente oferecer esse empurrão, acho bem legal. Acho que você traduz muito bem esse sentimento de comunidade aí também. Obrigado pela participação, foi bem massa. Obrigada, gente. Muito bem, é isso aí. O episódio foi incrível, Renata. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter confiado aqui no nosso trabalho. E dicas imprescindíveis com quem tem qualidade de falar sobre isso. Bom, então era isso, pessoal, os nossos recadinhos finais. Visitem o nosso site, que é o letsdata.ai, para baixar gratuitamente o nosso e-book sobre ciência de dados e também se inscrever na nossa newsletter semanal sobre Data Science. Além disso, pode se inscrever para ficar sabendo para as próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é o nosso curso prático que o Let's Data fez para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. E para quem ainda não consegue se inscrever na jornada, lançamos o Data Science Essentials, que pode ser acessado no nosso site letsdata.ai/DSE, que vai alavancar o início da sua carreira como cientista de dados, que também está disponível no nosso site. O nosso Instagram é @letsdata.ai e o Twitter é o letsdata.ai, tudo junto. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para ficar sabendo dos próximos episódios do podcast e do conteúdo de Data Science que é publicado por lá. Também estamos no LinkedIn, no Medium. E era isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima e Let's Data.